Meus queridos e amados irmãos, caros leitores, estudantes da Bíblia Sagrada, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Esse que vos fala é o pastor Daniel de Lima, vosso servo em Cristo. Estou passando para indicar uma obra excelente, de grande valia e digna da gente ler e aprender. Acabou de chegar aqui pela Shopee essa obra e foi um presente de uma ovelha. Eu quero indicar para os meus amigos, pastores, obreiros, aqueles que trabalham na seara do Senhor. Esse livro acabou de chegar, eu quero abrir com vocês agora esse livro. Ele chegou agora do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. O tema é Psicologia Pastoral. É a ciência do comportamento humano como aliada ao ministério. O pastor Jamiel de Oliveira, ele é um exímio escritor, ele é um pastor da Assembleia de Deus e também ele é um psicólogo. E ele achou por bem escrever esta obra para ensinar a igreja como lidar com o campo emocional. Você sabe que o ser humano ele é tricotômico. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, quando Deus sopra na narina do homem, o homem passa a ser alma vivente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele diz que nós temos que conservar o corpo, alma e espírito. A nossa alma é uma palavra grega chamada psique. É a sede das ações humanas. Ela produz razão, emoção e vontade. E por isso o ser humano não tem que cuidar somente do espiritual. Ele tem que cuidar também da alma, da sua alma que está dentro dele, dentro do corpo, a alma humana. Então ele escreveu este livro, o pastor Jamiel, e eu quero ler com você para entender aqui o comentário dele. O uso da psicologia e suas práticas psicoterápicas causam controvérsia dentro das igrejas, enquanto alguns pastores são totalmente contrários e demonizam o estudo dessa ciência. Muitos o usam dando importância além da medida. Mas como chegar ao equilíbrio? A resposta é pelo conhecimento. Vivemos em uma era que muitos dizem, não precisamos cuidar da alma, outros cuidam demais. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. E vivemos uma geração, queridos, que precisa entender que o ser humano também é alma, ele precisa ser cuidado. Ele precisa não guardar nada e cuidar do seu psique, da sua alma. E ele ainda diz assim, entender o universo em que a psicologia está inserida, assim como suas vertentes de estudo, se faz necessário para que a concepção sobre o tema não esteja comprometida por achismo, assim como é indispensável o conhecimento teológico para lidar com as questões espirituais. Para as emocionais, é preciso conhecer o comportamento e a personalidade humana. Neste livro, o pastor e mestre em psicologia clínica Jamiel de Oliveira Lopes apresenta um estudo amplo, didático, detalhado, de que a psicologia, além de sempre à luz da palavra de Deus, aconselhar sobre o dia a dia da vida de um líder. Esta obra é uma importante ferramenta para que pastores entendam melhor as características do comportamento humano e consigam melhorar, diferenciar questões espirituais e emocionais. Precisamos, querido, conhecer nós mesmos. Não é? A gente vê relatos na Bíblia de homens de Deus que, por tantas preocupações, guerras, batalhas, não souberam lidar, adoeceram. Nós temos um exemplo na Bíblia do próprio Elias, não é? No momento que ele foi ameaçado, Elias ali, segundo alguns pastores, psicólogos e até mestres, eles demonstram que Elias estava depressivo por causa de uma palavra que ameaçou o seu psique e assim mexeu com a sua estrutura também espiritual. Outros, você vai ver o próprio Davi, dizendo, por que está batido a minha alma? Você vai ver a nossa irmã Ana, em 1 Samuel, ela só chorava e não comia. E ali ela estava se derramando, ela estava muito mal no campo emocional. E tantos outros personagens da Bíblia que
passaram. Então é necessário, queridos pastores, obreiros do Senhor, a gente se conhecer e também, se a gente se conhece, a gente consegue lidar com isso com mais facilidade. Então, eu vou começar a estudar esta obra, tá bom? Eu quero também abrir aqui para lhe mostrar, vou abrir, tá certo? Vou abrir com vocês aqui, ó. Amém? Eu quero ver os tópicos dele aqui. Amém? A ciência do comportamento humano, como vou até abaixar um pouquinho. Amém? Isso. Ao ministério. Amém? O que ele vai abrir aqui? Primeiro, a primeira parte é compreendendo a psicologia. O segundo, o que é a psicologia? A psicologia do desenvolvimento humano. Aí ele vai falar sobre a infância. A psicologia e o desenvolvimento humano. Vai falar sobre a adolescência. A psicologia do desenvolvimento humano, jovens, adultos e terceira idade. O tópico 2, ele vai trazer o desenvolvimento da personalidade. O que é a personalidade? A formação da personalidade, distúrbio da personalidade e distúrbio de personalidade versus possessão demoníaca, não é? Tem que saber o que é distúrbio de personalidade e também o que é possessão demoníaca, né? Uma está interlaçada ao campo emocional, que é o distúrbio de personalidade, o campo do psique, e a questão demoníaca, possessão, é a questão espiritual. Saber discernir e ter esse entendimento. Tópico 3, a psicologia voltada para o líder, né? Ele vai abordar aqui o ensinamento para líderes, o pastor e o exercício da liderança, olha, muito bom. O gerenciamento pessoal, lidando com os conflitos pessoais, não é? O pastor passa muito com isso. Lidar com as emoções e sentimento e o caminho para a maturidade emocional. Isso é importante para aqueles que lideram, pedir a Deus e procurar em livros, estudar para ter o caminho da maturidade espiritual. O quarto capítulo, ele vai falar sobre princípio de relações humanas, ou seja, as relações humanas, as relações com o próximo, aprendendo a viver em harmonia com o próximo, porque toda pessoa que é ferida, ela quer ferir. Toda pessoa que é curada, ela cura. A lidar o líder e a administração de conflitos e as relações humanas e a ética. O quinto capítulo, aconselhamento pastoral, o líder e o ministério do aconselhamento, o cuidado com as ovelhas feridas, a prática do aconselhamento cristão, programa de orientação na igreja e a ética no aconselhamento. Sexto, são 6 capítulos. Agora, ele vai tratar sobre problemas tratados no aconselhamento, amém? E ele vai falar sobre orientação sobre o namoro e casamento, orientação sobre as bases de um matrimônio, muito bom, já estou amando, né? Glória a Deus por isso. Defendendo a família nos males da pós-modernidade. Orientação aos pais sobre a educação dos filhos. Orientação aos pais sobre a disciplina no lar. Orientação sobre o relacionamento conjugal. Tratamento sobre problemas relacionados à sexualidade com jovens e adolescentes. Orientação sexual para casais. Ajudando pessoas com depressão. E finalizando, respondendo questões complexas. Muito bom, certo? E eu tenho essa graça, alegria, essa aqui é a 17ª impressão da CPAD, Rio de Janeiro, 2025. Muito bom esse livro, recomendo aos pastores, tá bom? Há muitos anos que eu queria ter esse livro, né? Mas Deus me deu agora a oportunidade, fui presenteado. E eles aqui, quando frequentamos um seminário teológico, procuramos nos preparar de todas as formas para um bom desempenho na obra. Lemos e pesquisamos os melhores livros no intuito de adquirirmos experiência para o trabalho. Sentimos-nos motivados, empolgados, cheios de sonhos e planos para o futuro. Na igreja, apresentamos a outros soluções fáceis, como ore, jejue mais, leia mais a Bíblia, tenha mais fé, todos os seus problemas serão solucionados. Existem, porém, situações inesperadas para as quais o seminário não nos preparou. Situações inusitadas que não consegue compreender, conflitos pessoais
e problemas relacionados ao rebanho. Verdade? E tem coisas que a gente aprende no seminário, na faculdade, que quando a gente vai tomar conta das ovelhas, a gente nunca aprendeu no seminário como lidar com conflitos, problemas de ordem emocionais. Isso é muito bom, a gente como líderes, a todos que lidera algo, ele conhecer esse livro para aprender, se conhecer e também aplicar o conhecimento. O conhecimento ele só é válido quando ele é aplicado. Quando você não aplica, esse conhecimento não é válido. Então, eu estou aqui para motivá-los a comprar este livro do pastor Jamiel de Oliveira Lopes, Psicologia Pastoral. Já vou começar a lê-lo, se alimentar, para juntos crescermos na graça. Deus abençoe, mais uma indicação de livros e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Até o próximo, queira o Senhor. Deus abençoe.